Boa noite a todos. Eu queria agradecer à Casa Dirce, ao Felipe, à Suzana, ao professor João César. Essa é a segunda aula do curso A Valiosa e o Indiferente. Na primeira, a gente falou da dependência do olhar do outro, principalmente através de René Girard, mas também com a literatura de Naipaul. Hoje a gente vai começar a segunda aula agora com um texto que se chama A Coquette e o Indiferente, mas a coquette aqui está, na verdade, no lugar do que seria a valiosa. A valiosa seria um termo mais contemporâneo e vai ficar mais claro o porquê do indiferente como uma espécie de correlato da coquette ou da valiosa. Eu vou ler alguns trechos do texto e vou comentar outros, e no final a gente abre para perguntas ou para uma conversa. A figura mais conhecida e já bem configurada na literatura é a da coquette. O indiferente surge aqui como um equivalente do sexo masculino. Trata-se de uma oportunidade de percebermos a maneira como o desejo mimético opera quando o ser humano não suporta o vazio e resolve, ainda que de forma inconsciente, provocar uma distinção que convença a si mesmo da sua diferença frente a uma massa de pessoas comuns. Homens e mulheres sofrem do mesmo mal, do mesmo vazio, e ambos se dedicam, em alguns casos, à fantasia que estiver mais à mão. Para avançar nessa análise, será necessário começarmos pelo narcisismo, tal como proposto por Freud. Abro aspas. Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a mulher que o cria. E nisso pressupomos o narcisismo primário de todo indivíduo, que eventualmente pode se expressar de maneira dominante em sua escolha de objeto. A comparação entre homem e mulher mostra que há diferenças fundamentais, embora não universais naturalmente, quanto ao seu tipo de escolha de objeto. O amor objetal completo, segundo tipo de apoio, é de fato característico do homem. Eu vou explicar mais detidamente o que o Freud está querendo dizer aqui. Exibe a notória superestimação sexual, que provavelmente deriva do narcisismo original da criança e corresponde, assim, a uma transposição do mesmo para o objeto sexual. Fecho aspas. A seguir, Freud acrescenta algo que será decisivo para este capítulo. Essa superestimação sexual permite que surja o enamoramento, esse peculiar estado que lembra a obsessão neurótica, remontando assim a um empobrecimento libidinal do eu em favor do objeto. Fecho aspas. O homem encontrará nas mulheres seu objeto de desejo a partir da superestimação sexual, e a consequência disso será o seu empobrecimento como objeto de desejo da mulher. Ou seja, o homem, quando se dedica exclusivamente à mulher e de forma clara à mulher, como uma linha reta, ele é o sujeito que deseja e ela o objeto, isso só funciona para o Freud porque ele vê ela claramente como algo desejável e ela, ao contrário, não o vê da mesma forma. Freud enfatiza o desequilíbrio ao destacar o comportamento da mulher bela. Ou seja, para o Freud aqui é importante que a mulher seja bonita. A rigor, tais mulheres amam apenas a si mesmas, com intensidade semelhante à que são amadas pelo homem. Ou seja, para que elas sejam um objeto de desejo real, um poder real, ela não pode desejar o homem, segundo Freud, da mesma forma que ele a deseja. Sua necessidade não reside tanto, voltando ao Freud, em amar quanto em serem amadas. E o homem que lhes agrada é o que preenche tal condição. A importância desse tipo de mulher para a vida amorosa dos seres humanos é bastante elevada. Fecho aspas. Voltando à frase do Freud. A importância desse tipo de mulher para a vida amorosa dos seres humanos é bastante elevada.
Aqui tem duas coisas. O Freud está destacando um tipo de mulher, e na maneira como ele coloca isso no seu texto, não há nenhuma dúvida de que há um tipo de mulher. É claro que isso já deu um monte de discussão. Como todo mundo sabe, dizer que há um tipo de mulher hoje vai gerar, no mínimo, uma centena de controvérsias, mas para ele isso é importante por servir de amostra para a compreensão do funcionamento do narcisismo na vida amorosa. Porque para o Freud, a mulher ganha força no jogo amoroso na mesma proporção em que o homem perde, com o investimento libidinal todo direcionado para ela, que, por sua vez, também investe em si mesma. E, desse modo, reforça os elementos que o atraem para ela. Ou seja, o Freud, antes da teoria mimética, estava dizendo que, embora no desejo haja um sujeito, um objeto, uma linha reta, a mulher pode, de uma forma relativamente parecida com o desejo mimético, ou seja, mudando a figura geométrica de uma linha reta para um triângulo, ser objeto e modelo do desejo de um outro, porque ela aponta para si mesma. Ou seja, um eterno retorno da mesma mecânica de sedução. Abro aspas. Tais mulheres exercem a maior atração sobre os homens, não apenas por razões estéticas, porque são normalmente as mais belas, mas também devido a interessantes constelações psicológicas, pois parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que desistiram da dimensão plena do seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal. Freud está dizendo aqui que as mulheres, ainda que de maneira intuitiva, perceberam que o homem ideal é aquele que desistiu dele mesmo como objeto, desistiu do valor próprio dele. Ou seja, é o contrário da ideia, por exemplo, contemporânea, de que o homem teria que ser um homem de alto valor, como a gente ouve, por exemplo, em alguns comentaristas de comportamento da atualidade, que o homem teria que buscar o seu valor. Para o Freud, o ideal seria, não que ele não tivesse nenhum valor, mas que estivesse disposto a se deixar de lado para colocar ela em evidência sem nenhum tipo de questionamento. Esse trecho continua a questão do jogo de valoração e desvaloração, e apresenta a ideia de que algumas pessoas desistem da dimensão própria do seu narcisismo. Quanto à referida desistência, um dos principais objetivos desse texto é apresentar mais detidamente a hipótese de René Girard de que não existe tal dimensão, de que existe apenas e sempre um pseudo-narcisismo. O René Girard entra aqui de uma maneira bem menos delicada do que se espera numa discussão intelectual. Embora ele tenha reconhecido amplamente o trabalho de Freud, ele entra dizendo simplesmente que o narcisismo não existe. Todo narcisismo é um pseudo-narcisismo. E, a partir daqui, a gente vai entender o que o Girard está querendo com isso. E, por isso, o nome da aula de hoje, o título da aula, é um infortúnio romântico, porque, para o René Girard, nada mais se trata do que uma... Não exatamente uma estratégia. Em algum momento, aqui no texto, ele deixa claro que não se trata de uma estratégia, mas de uma armadilha. E não de uma armadilha para um dos dois participantes, mas para todos que se envolvam nesse tipo de esquema mimético. Não acredito na existência do narcisismo tal como Freud o definiu. Ele é bastante objetivo. É o tipo de frase que, hoje em dia, poucos intelectuais talvez teriam coragem de dizer dessa forma tão direta. Não acredito na existência do narcisismo tal como Freud o definiu. Continuo nas aspas do René Girard. Somos todos centrados em nós mesmos e dependentes dos outros na mesma medida. As duas coisas seguem juntas, fecho aspas. Ainda que seja possível pensar na fragilidade constitutiva do sujeito em Freud, ou seja, o Freud não está dizendo que a mulher é absolutamente invulnerável, que só o homem é vulnerável ao poder da mulher. Não, obviamente, o Freud também percebeu a fragilidade da personalidade humana como um todo.
Só que essa personalidade, estranhamente, mantém um desejo individual, ligado à história familiar. Ou seja, se há um problema no desejo, ele tem relação com a história familiar, e não porque esse desejo depende sempre de um modelo. Abro aspas de novo para o René Girard. Já fui criticado por negligenciar os desenvolvimentos posteriores do narcisismo em Freud, que leva em conta a aguda falta de verdadeira autossuficiência que pode subitamente caracterizar o chamado narcisista. Freud era um observador bom demais, de fato, para não descobrir, no fim das contas, que o chamado narcisismo mais extremo está frequentemente associado aos sintomas opostos, como a extrema dependência dos outros. Até aí concedo. No entanto, se você ler os textos relevantes, logo perceberá que Freud nunca descobre o elo mimético entre os dois opostos. Como resultado, ele nunca explica satisfatoriamente o paradoxo de sua justa posição no mesmo indivíduo. Ele continua pensando em termos de um desejo estritamente individual, inteiramente enraizado na história familiar, que não sofre influência de outros desejos nas redondezas. Ele nunca desvendou o mistério crucial de dois desejos que discordam violentamente, como a coquete e o indiferente, ou a valiosa e o indiferente, porque concordam demais, porque imitam um ao outro. Aqui a gente vai começar a entrar na parte que o René Girard aposta, menos como uma hipótese, mas muito mais como uma percepção da realidade que não se deixa enganar pela estratégia de sedução do outro. Ou seja, o que o Girard vai começar a mostrar aqui é que, embora o indiferente pareça fazer o indiferente não, o homem que tem o desejo objetal em Freud, o indiferente já é a categoria girardiana, embora ele pareça, de fato, só desejar a mulher, talvez o que esteja acontecendo aí seja a mesma coisa que a mulher está fazendo com ele. E a gente vai começar a entender por quê. Voltarei a essa questão nas próximas páginas. Por enquanto, gostaria de destacar o que Freud afirma quanto à maneira de os homens escolherem as mulheres. Isto é, não necessariamente pela beleza, mas pelo poder de atração que o próprio narcisismo exerce, que é disso que o Freud está falando. É bom que ela seja bela, mas se ela não souber usar essa beleza, provavelmente ela não vai conseguir o que quer. O que garante, segundo Freud, o sucesso do narcisista é a coerência estratégica com que ele mantém afastado de seu eu tudo o que possa diminuí-lo. Ou seja, essa estratégia, quando ela funciona porque essa mulher até aqui, digo até aqui porque com o Girard a gente vai ver que o homem talvez faça a mesma coisa, ela mantém afastado dela tudo que possa diminuí-la aos olhos dos outros. Abro aspas. É como se o invejássemos pela conservação de um estado psíquico bem-aventurado, uma posição libidinal inatacável, que desde então nós mesmos abandonamos. Fecho aspas. Logo a seguir, Freud atribui essa diferença dos tipos de escolha de objeto à dúvida quanto ao amor da mulher, a queixas quanto ao enigma do seu ser. Como a gente sabe, é quase gritar um clichê, se atribui sempre ao Freud a composição mais clara e mais sintética a respeito do que querem as mulheres como dúvida. Então, para ele aqui, essa dúvida, para ele, que eu digo, para o Freud, faz parte justamente dessa tentativa de se tornar o objeto por excelência. E isso a gente vê na dúvida quanto ao amor da mulher por parte dos homens e na queixa quanto aos enigmas do ser feminino. Isso acontece uma vez que ela escolhe simplesmente aquele que melhor confirma as expectativas dela quanto a si mesma para, desse modo, continuar atraente aos olhos não dele, mas dos outros homens. Ela precisa que ele confirme e renove sempre as expectativas que ela tem a respeito dela mesma, para que ela continue sendo valiosa, como está no título do nosso curso, não para ele necessariamente. Ele é só uma peça no mecanismo dela de continuar sendo atraente
para todos os demais. Sendo assim, a posição do seu admirador ou pretendente é a desconcertante posição de um adorador adequado e intercambiável. Pode ser trocado por qualquer outro. Como quem prevê as reações às suas análises, na mesma página, Freud adverte e se protege, de certa forma, de coisas que hoje a gente discute muito. Talvez não seja supérfluo garantir que esse quadro da vida amorosa feminina não implica nenhuma tendência a depreciar a mulher. Fecho aspas. No final do parágrafo, Freud completa a advertência com algo que hoje soaria quase comovente pela ingenuidade. Abro aspas. Além disso, disponho-me aqui a admitir que muitas mulheres amam segundo o modelo masculino e exibem uma superestimação sexual própria desse tipo. Quer dizer, embora ele tenha apontado um eterno feminino, uma constituição natural, por assim dizer, e, de certa forma, incontornável, ele também admite que talvez existam mulheres que amam segundo o modelo masculino, ou seja, superestimando seu objeto. Também se inclinam diante do objeto, que seria um homem. No entanto, o problema do eterno feminino de Freud para René Girard está longe de se restringir à descortesia ou à incorreção política. Dessas coisas que a gente está falando, realmente elas poderiam ensejar uma certa desconfiança. Então, Freud, meio que se antecipando a isso, faz uma defesa e o Girard comenta isso. Freud acredita estar descrevendo um tipo de mulher objetivamente real e mesmo extremamente típica. É o eterno feminino. Ela é bela, ela é fria. Ela não precisa se dar. Ela ocupa uma posição libidinal inexpugnável. Ela busca atrair os desejos masculinos e tem total sucesso nisso, menos por sua beleza do que por sua indiferença, prodigiosamente irritante e excitante para o macho. Fecho aspas. Há, desse modo, uma consideração importante a ser feita, uma diferenciação entre condição ontológica, existencial, aquilo que seria natural do ser humano, e a estratégia. Diz Girard, em nenhum momento, Freud afirma que talvez não se trate de uma essência, mas de uma estratégia que enganaria a ele mesmo, Freud. Essa estratégia tem um nome clássico, que é a coqueteria. Em O Misantropo, Celimena reconhece o caráter estratégico da coqueteria. Afirma cinicamente Arsinoé que bem poderia se transformar em mulher virtuosa, mas num dia muito específico, no dia em que sua beleza acabasse. Também a virtude é uma estratégia, assim como a misantropia, aliás, que se lhe assemelha enormemente. É uma espécie de afetação de virtude intelectual, um ressentimento, como diria Nietzsche. Ou seja, a estratégia defensiva dos perdedores, daqueles que falam contra o desejo porque não conseguem atraí-lo e capitalizá-lo. Fecho aspas. Freud não percebe a estratégia até o fim porque é iludido por ela, porque acredita no eterno feminino. Embora ele faça algumas ponderações, na base de toda a ideia do desejo feminino e da sexualidade feminina, sempre aparece o eterno feminino como algo diferente da sexualidade masculina e do comportamento masculino. É fundamental. E aqui, em nada disso que eu estou falando, vai uma defesa contemporânea da igualdade entre os gêneros. Não se trata disso em hipótese alguma, mas simplesmente de tentarmos aqui compreender se há, de fato, essa semelhança no desejo humano, do ponto de vista estratégico, entre homens e mulheres de maneira indistinta. Freud não percebe a estratégia até o fim porque é iludido por ela, porque acredita no eterno feminino. É fundamental que Girard nos advirta da semelhança entre a coqueteria e a misantropia, pois ambas se equivalem como jogadas românticas, diria eu, como um infortúnio romântico. As afetações do misantropo é a afetação que aqui relaciono ao indiferente. E, desse modo, começo a contrastar mais diretamente o que foi percebido por Freud com as percepções de René Girard.
Diz Girard: se a coquete busca se fazer desejar, é porque ela precisa desses desejos masculinos, dirigidos para ela, para alimentar sua própria coqueteria, para se comportar como coquete, no fundo, para acreditar que é. Em outros termos, ela não tem mais autossuficiência que o homem que a deseja, mas o sucesso de sua estratégia permite-lhe sustentar essa aparência, oferecendo também para ela um desejo que ela pode copiar. E aqui, de certa forma, é praticamente um remate analítico que o René Girard dá para essa questão até agora. Não é só porque ela depende do desejo e ela pode acreditar nisso, ela pode copiar o desejo do admirador, mimeticamente, sem perceber. Tal insuficiência aparece num molde bastante conhecido, que é o das relações entre homens e mulheres, mas o meu interesse nesse tipo de relação é evidenciar peculiaridades que também se apliquem a relações coletivas, como a relação entre o colonizado e o colonizador. Aqui a gente não vai entrar muito no tema de colonização ou descolonização, mas, através desse tópico, perceber que esse mecanismo também funciona de forma coletiva. Também aqui a mulher aparece mais próxima da posição do colonizador, por motivos óbvios, pelo que a gente viu até aqui. Óbvio, a pessoa que pressiona o desejo do outro, que serve de modelo, inclusive para si mesmo, teria mais poder, como colonizador. No entanto, nunca é demais lembrar que não se trata de condição inalterável, mas de uma maior ou menor habilidade para chamar a atenção para si sem parecer fazê-lo. Gostaria de afirmar, contudo, que não me parece evidente que as mulheres tenham sempre mais sucesso nessa estratégia. É verdade, por enquanto, que se o homem demonstra sempre o seu desejo por ela, a coquete se convence do próprio poder de atração e assim se sente, de fato, uma coquete segura de si. Do ponto de vista coletivo, então, retomo uma passagem de Os Mímicos, de Naipaul. Abro aspas. Ao vir a Londres, a grande cidade, em busca da ordem, do florescimento, da extensão de mim mesmo que deveria ocorrer numa cidade de luminosidade tão miraculosa, eu tentara acelerar um processo que até então parecia estar fora do meu alcance. Eu tentara construir uma personalidade para mim mesmo. Era algo que eu já tinha tentado fazer mais de uma vez, e eu esperava ver a resposta nos olhos dos outros. Ou seja, como um morador de Trinidad e Tobago, que vai para Londres e que não conseguia ver nenhuma estabilidade na própria personalidade, ele, então, resolve acreditar que ver um londrino olhando para ele e percebendo algum valor nele, talvez ele conseguisse construir essa personalidade. Trata-se de algo que ocorre a todos, mas é necessário entender que tipo de sinal o personagem gostaria de ver nos olhos dos outros. Diz o personagem do romance Naipaul: eu exagerava o papel que eles admiravam, meu caro, disse eu a um rapaz. Eu li esse trecho na aula anterior porque esse texto é emblemático do que a gente está fazendo aqui. O personagem, eu vou sair um pouquinho do trecho para que ele fique mais claro. O personagem estava nesse romance, nos Mímicos, ele estava já, ele tinha saído da ilha que ele morava aqui. No caso, eu falei de Trinidad porque é a cidade natal é o país natal de Naipaul. Mas o personagem aqui, na verdade, está numa ilha caribenha de nome fictício chamada Isabela. E foi para Londres e encontrou uma mulher que trabalhava na pousada onde ele ficou, e começou a dar a ele uma série de indicações do que ele poderia fazer para se estabelecer, de fato, como alguém respeitável em Londres. E aí ele começou a fazer o que ela falava. Eu exagerava o papel que eles admiravam, meu caro, disse eu a um rapaz que, com o cachecol da sua universidade, estava saindo de uma casa de chá barata. Meu caro, nunca mais mesmo quero ver você saindo deste lugar. E lembre que o seu cachecol da universidade só serve para engraxar sapatos. É claro que não foi exatamente isso que devo ter dito. Provavelmente fiz apenas um gracejo qualquer. A versão acima foi a que circulou em Isabela alguns anos depois, quando eu havia me tornado uma espécie de celebridade local.
e devo confessar que fiquei satisfeito ao constatar que o personagem criado por Liene havia se tornado, ainda que em escala modesta, uma lenda. Só um minuto. Talvez Freud dissesse: o personagem que você citou teve uma mulher como professor de coqueteria. Considerando a frase hipotética de Freud, eu insisto que se trata de uma estratégia bem usada pelos dois sexos, só que uma estratégia com uma armadilha dentro. Freud se inseriu na cena de forma dramática, como um homem com seu desejo objetal diante do desejo narcísico da mulher. É necessário, antes de tudo, perceber que o desejo mimético não opera de modo diferente em cada sexo, embora os sexos possam ter, sim, habilidades diferentes em seu manejo. René Girard, enfim, equilibra mimeticamente as coisas. Aqui é preciso desconfiar de todos os rótulos, principalmente daqueles que nós mesmos somos obrigados a invocar. Por exemplo, o de coqueteria. É preciso evitar limitar o que acabei de afirmar a um único âmbito, a sexualidade, assim como a um único sexo, ao feminino. Também é preciso desconfiar do termo estratégia, que implica uma demasiada lucidez e, entre a máscara e o rosto, uma separação cada vez menos legítima. Girard afirmara um pouco antes que o que se toma por narcisismo é a habilidade de se oferecer aos outros como modelo que aponta para si mesmo. Estratégia tem sido o termo usado por mim, na verdade usado também por Girard, porque enfatiza o interesse em influenciar o desejo alheio que pode ocorrer mesmo de forma não inteiramente consciente. Para Girard, a separação entre personalidade real e afetação é tão ilusória quanto a separação que Freud faz entre os dois tipos de desejo. Aqui o Girard faz uma afirmação que faz toda a diferença. Para ele, a noção de estratégia é tão pouco confiável como a noção própria de valiosa, ou de coqueteria, ou de desejo feminino, diferente do masculino, por um motivo simples. A diferença entre personalidade e afetação, ou seja, entre o personagem que eu estou criando, é quase nenhuma. E isso é dramático, e é por esse motivo que a pessoa que usa essa estratégia, na verdade, entra por vontade própria numa armadilha. Diz Girard: Freud quer manter a qualquer preço a diferença entre o desejo objetal que empobrece a libido e que só existe nos homens realmente homens, aqueles que renunciaram a uma parte de sua libido, ou seja, de seu narcisismo. E 2, o desejo narcísico que se refere essencialmente a si mesmo e que pode ter um objeto, mas que se serve dele unicamente para enriquecer a sua libido. Esse desejo só busca fazer-se desejar pelos homens, e os homens depositam aos pés desse tesouro de libido que recusa empobrecer suas próprias riquezas libidinais. Fecho aspas. A teoria mimética não deixa espaço para essa mistificação mal disfarçada do próprio eu. Mas é importante notar, a ética ou a política não são os principais marcadores aqui. Trata-se apenas da constatação de como pode ser sofisticada a nossa forma de apontarmos para nós mesmos enquanto fingimos fazer outra coisa. Claro que é possível pensar sobre isso através da ética ou da política, mas o mais significativo aqui é que fazemos isso porque sabemos, de um modo ou de outro, como o desejo funciona. Diz Girard: o desejo objetal deseja a libido narcísica porque é um desejo mimético como os outros. Ou seja, o desejo que o Freud está falando, que é mais maduro, que é o desejo do homem, que tem tanto em si que pode desejar outro ser, diferente da mulher, que não consegue desejar nada além de si mesma. O que o Girard mais uma vez está enfatizando é que é um desejo como o dos outros. Ele copia o desejo dessa libido que parece desejar-se a si mesmo. É exatamente isso que significa desejar. No final das contas, ele faz a mesma coisa que todo mundo,
depois de habilmente ter se sugerido como modelo. O narcísico alimenta-se do desejo que ele orienta para si próprio, mas logo esse alimento revela-se decepcionante. Pelo fato mesmo de referir-se a si próprio, o desejo do outro se desvaloriza e o ser retira-se dele. Vai ficar mais claro na sequência. Esse é, em grande medida, o jogo de influências entre o colonizado e o colonizador. O funcionamento do desejo é o mesmo também para Freud, que entrega-se para o próprio Freud. O que ele vê de diferente na mulher, ele está copiando da própria mulher, na melhor das hipóteses. Ele se entrega à coqueteria, ou seja, é como se fosse um Freud valioso, ao tentar dizer que deseja de forma mais madura, pois, nos termos desse texto, ele equivale também ao indiferente. Diz Girard, o que faz os dois desejos decidirem se polarizar em certo duplo e não em outro, em última análise, só pode provir da habilidade de manipulação e não de uma diferença de essência. Fecho aspas. Freud é também aquele que apontou para si mesmo, que se ofereceu como alguém capaz de fazer uma escolha intelectual superior. Falei na diferença de habilidade entre homens e mulheres e destaquei o erro que pode haver na sugestão de que as mulheres sejam mais habilidosas nesse jogo. O fiz porque é comum entre homens a afetação de que sequer estão jogando. Vide Freud com sua renúncia mais ou menos voluntária ao narcisismo, proveniente de uma decisão essencialmente ética, de que a mulher provavelmente não é capaz, nos termos de Freud. Aqui tudo se mede pelo sucesso em dissimular os próprios mecanismos psicológicos. A estratégia inclui um esforço considerável para ocultar sinais de fraqueza, ainda que esses esforços não sejam totalmente conscientes, como adverte Girard. O objetivo é relativamente simples: disfarçar a insegurança através da afetação de indiferença. É exatamente a descrição do que é o indiferente, não só do ponto de vista literário, mas do ponto de vista comportamental, hoje, em qualquer época. Um amigo do protagonista de Uma Curva no Rio, romance também de Naipaul, destaca uma das manifestações importantes desse comportamento. Indar, que é o nome de um personagem, dissera sobre pessoas como eu, que ao chegar a uma grande cidade, fechávamos os olhos. Só nos importava demonstrar que não estávamos estupefatos. Fecho aspas. O amigo de Salim, Indar, não se refere a todas as pessoas, mas às pessoas como Salim. Pessoas com as características do que tenho chamado de mímicos, de modo que o orgulho terá, nesses casos, a função ambivalente da indiferença. A característica se espalha por outros personagens. Ferdinand, um jovem que irá deixar a cidade na curva do rio, também precisa se amparar nela. Diz Ferdinand, a viagem para a capital era importante, e porque era importante, eu queria desmerecê-la. Fecho aspas. A manifestação da indiferença, e aqui eu já comecei há algum tempinho a dar mais ênfase ao indiferente do que à valiosa, e ao mesmo tempo fica cada vez mais claro que ambos fazem a mesma coisa. A manifestação da indiferença nas relações assimétricas de poder são mais delicadas do que a mera coqueteria que aponta para a própria mulher como objeto de desejo. Mas, em grande medida, o que importa é a capacidade que a pessoa desenvolve de criar, na cabeça dos outros, a ideia de que ele não sofre das mesmas inseguranças, que ele dispõe de alguma autossuficiência, algo que fala de vaidade, sem dúvida, mas que nos personagens de Naipaul é apresentado de forma comovente, porque diz respeito a uma fragilidade humana não muito rara. Para a Coquette, o homem que a admira serve como mais um avaliador, na verdade. Se ele se mostra imune, por outro lado, poderá se tornar modelo e objeto que aponta para algo acima dela, isto é, para ele mesmo. Ou seja, vou ler com mais calma, porque trata-se de um trecho importante. Para a Coquette, ou para a valiosa, o homem que a admira serve como um avaliador. É ele que vai dizer quanto ela vale. Embora, a princípio, ele esteja
submetido a ela. No entanto, essa falsa submissão fica mais evidente como falsa quando ele se mostra imune, porque aí ele passa a se tornar potencialmente modelo e objeto para ela, porque ele aponta para algo acima dela, porque está imune, isto é, ele aponta para ele mesmo. Então a lógica se inverte. Se ele a despreza, é porque ele próprio deve valer mais. Na cabeça da valiosa não existem muitas nuances quanto a si própria. Ou é admirada, ou é desprezada. Este seria o sofrimento dos sofrimentos, que está também no centro dos padecimentos do subsolo em Dostoiévski. Não podemos, contudo, acreditar muito nesse sofrimento dos sofrimentos que é ser desprezada. Afinal, será o desprezo sofrido o primeiro impulso na direção de um novo e estimulante olhar, agora direcionado para quem teve a ousadia de desprezá-la, para alguém que, muito provavelmente, terá algo que vale a pena admirar. Então, ela agora ganhou alguém a quem ela deve admiração. Critérios de valoração tão miméticos quanto ociosos e enfadonhos, porque continuam girando em torno de nada. O indiferente se agarra à postura blasé como artifício para ocultar a sua profunda insegurança. A coquete e o indiferente são os modelos mais bem acabados da insegurança humana. O indiferente teme ser flagrado no momento de admiração por algo. Seu autodesprezo é tão grande que qualquer coisa valorizada por ele terá mais valor que ele próprio. Ele é o oposto direto do homem generoso, aquele que tem tanto que pode se dar ao luxo de oferecer mais do que recebe. O indiferente é sempre um miserável, que acredita ser um miserável, e que pensa que nada tem a oferecer, e por isso sempre teme ser descoberto em sua miséria. Ele quer acreditar na própria independência mimética, algo que obviamente é impossível para René Girard. Mas na base dessa vontade de crença, e aqui não é uma crença, é uma vontade de crença, está justamente o ressentimento por suspeitar que isso não é possível. A coqueteria ou a indiferença é usada para influenciar o outro, para tentar convencer o outro a respeito de uma força que o próprio sujeito não acredita ter. E aqui estou terminando nas próximas linhas. Trata-se de uma tentativa de minimizar o mal ontológico, que intensifica a fantasia da autoestima. O mal ontológico, o vazio ontológico, constituinte do ser humano, que precisa sempre ser de um modelo para saber o que deseja e que dá nessas figuras tristes que são a valiosa e o indiferente. Uma fantasia de autoestima sempre precária e bastante enganosa, e termina por afastar o sujeito dos seus verdadeiros interesses no momento em que ele se obriga a dar mais atenção a uma miragem de prestígio social do que aos seus mais profundos e decisivos objetivos. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a respeito do que a gente falou aqui, podem ficar à vontade. Muito interessante a discussão. É curioso porque, assim, pensando no Mr. Nike, certa equivalência entre a boquete e o misantropo, talvez seja mais fácil para quem não lê René Girard ver o desejo mimético da parte da boquete, né? O fato dela querer ser desejada pelo depender desse olhar do outro, então, para ser avaliada. Mas é muito, eu acho um salto interessante, teórico, assim, pensar o misantropo ou o indiferente também como alguém que depende do olhar do outro, embora talvez justamente seja uma armadilha, porque ele, digamos, veste uma máscara que faz com que ele pareça que não está usando máscara nenhuma, ou que ele não mimetiza ninguém, que ele é autêntico, né? Então, acho que é isso, assim, a princípio achei muito legal. E por suspeitar que ao fazer isso passa a ser mais valioso aos olhos dela. E talvez ela, pela beleza, pela graça, ou seja lá algum adjetivo ou característica que a gente possa pensar,
que ele perceba que não está à mão dele, talvez só lhe sobre essa estratégia. Então, nesse sentido, sim, ela parece não só mais evidente, mas, ao mesmo tempo, mais poderosa, entre aspas. Ela, mesmo que fique mais ou menos claro o que ela está fazendo, ela tem mais condições de levar aquilo a termo, ela tem mais condições até de conseguir, entre aspas, porque por Gerard ela está se aprofundando numa armadilha, mas do ponto de vista da estratégia de sedução ou de chamar a atenção para a própria personalidade, de fato, é exatamente isso que você falou, Felipe. O indiferente não é ele não aparece com uma correlação perfeita. Ele é mais precário, e, de certa forma, mesmo quando a gente pensa na maneira como Freud vê, e a gente fica eu mesmo, escrevendo texto e relendo Freud, fico tentado a pensar, o Freud, em alguns momentos, quando ele fala da desenvoltura com que a mulher faz isso, faz sentido tudo que ele aponta. Por outro lado, quando você vê a indiferença masculina, e você vê que há também muita rivalidade masculina, muito bem disfarçada, com automóveis, com prestígio social, com prestígio no ambiente de trabalho, com a maneira como escolhemos roupas e diversas outras coisas, você vê que talvez tenhamos mais cuidado no sentido de que tudo para a gente pode parecer um pouco mais ridículo e, ao mesmo tempo, menos efetivo, né? Mas essa impressão que você tem, eu também a tenho. Porque o fato de achar tudo ridículo também é uma autodefesa. Total. Não é assim, é uma Sim. forma de você... De estar acima de tudo. Exatamente. Obviamente falsa. Exatamente. E, de certo modo, também de camuflar, talvez, uma inferioridade ou uma incapacidade de se adequar ao mundo. Na teoria mimética, as noções de inferioridade e superioridade são sempre, no mínimo, precárias, mas obviamente provisórias, porque como o desejo humano sempre seja um modelo, e em todas as relações isso se dá dessa forma, hoje o admirador que eu tenho e que me admira, não sabe, talvez, ao me admirar, que eu também tenho as pessoas que são meus modelos e que eu admiro, que talvez eu possa até me prostrar diante dela, e ele não sabe. Enquanto ele me admira, e o maior erro, o maior entrave desse negócio para o ser humano, para que ele entre na armadilha que é esse negócio, é não perceber que o seu modelo, a pessoa que ele admira, também admira outras pessoas. Por isso que o Gerard sempre chama atenção para a ilusão de que o outro tem uma constituição ontológica que me falta, e por isso eu sofro. Porque se eu de antemão sei que essa superioridade não é possível, né? E aqui é curioso chamar a atenção para a Bíblia, para as relações entre homens e mulheres, na Bíblia, que na maior parte das vezes não passam pela admiração. E talvez tenha um motivo, porque ali quem deve ser admirado é Deus. E por quê? Porque Deus é aquele que é. Ou seja, é aquele que não precisa de um modelo. E aqui não vai nenhuma sugestão religiosa em si, mas pensando na Bíblia do ponto de vista literário, os personagens não têm grande admiração entre si. Porque quando Jó apela a Deus, quem tu és, eu sou aquele que é. Diferente de nós, né? que temos esse vazio constituinte que precisa de um modelo e que com o qual podemos rivalizar o tempo todo. Não podemos sequer rivalizar com Deus. Na Bíblia, não, a admiração é substituída pelo amor. Na Bíblia, a admiração, esse pelo seu nome, por exemplo, não seria admiração, seria apenas um amor. É muito bom o que você está falando, porque, se eu estou entendendo o que você está querendo dizer, o amor aí na Bíblia seria uma possibilidade de sair da armadilha mimética. Porque, como Deus é o único que é, toda relação triangular aqui é precária, provisória, como a gente vinha falando, depende de uma admiração que pode se converter em validade. Como Deus é aquele que é, em 1 Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo descreve o amor e, dentre as descrições, ele explica que
mesmo que você movesse uma montanha, você não seria nada sem amor. Mesmo que você desse tudo aos pobres, que é uma coisa muito cara aos cristãos, você também não seria nada. E só através do amor você chegaria ao ponto, digamos assim, ao ponto máximo do que é possível a um ser humano. E sem dúvida, Tati, pelo menos pela sugestão do apóstolo Paulo, aquilo que mais se aproximaria da saída, e vai lembrar que René Girard também era cristão, e dentre as principais intuições da teoria mimética está a leitura antropológica dos evangelhos. Então, de fato, a saída da armadilha mimética seria o amor, porque você não se voltaria, mesmo do ponto de vista antropológico, para o outro como um rival em potencial, ou como alguém de quem você tem um amor eros, no sentido de que você quer pegar alguma coisa. A admiração, no caso da Coquette, e no caso do indiferente também, que também quer admiração, ainda que por meio da indiferença e não da graça, como a Coquette ou a Valiosa. Sim. Então, só através do amor você poderia ter um espírito livre, como a gente sabe que essa frase, essa expressão é muito ligada a alguém que tinha uma relação muito tensa com a religião, porque vinha de uma família religiosa, com um pai pastor, que foi o Nietzsche. Se afastando desse mimetismo, você conseguir então ter uma liberdade, porque você sabe o sujeito que você é. Não, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. É que, no caso do Nietzsche, essa liberdade está muito ligada e como você disse, espírito livre. Eu entendo o que você está falando. Se eu entendi o que você está querendo dizer, o que você disse, dentro dos triângulos miméticos, a única forma de liberdade seria escolher os próprios modelos, em vez de ser guiado de forma mais ou menos inconsciente até a rivalidade ou até as estratégias de sedução mais sofridas que a gente viu aqui. E sim, de fato, do ponto de vista da teoria mimética, o máximo da liberdade que seria dado ao ser humano seria escolher os próprios modelos. Então, isso seria, de certa forma, um espírito livre. Mas só para marcar a diferença, porque você usou a expressão espírito livre, no caso de Nietzsche, o espírito livre está muito mais ligado à força vital, à capacidade, inclusive, de não sentir compaixão, já que você tem um desejo afirmativo que diz sim, ao contrário do desejo escravo que diz não, né? Mas, do ponto de vista da teoria médica, sem dúvida, a escolha consciente de modelos é o que é mais próximo da liberdade dentro dos padrões humanos. Porque é possível escapar, digamos assim, do desejo mimético ou energicar, ou isso é uma espécie de condição natural do ser humano? Eu não sei se você sabe, Felipe, eu não sei se você sabe, mas, inclusive, do ponto de vista da neurociência, há uma confirmação de como o desejo humano funciona com os neurônios espelho, né? Então, quando a gente vê uma menininha olhando para a mãe que está se penteando, e daqui a pouco ela está fazendo o mesmo gesto, a gente lembra de Aristóteles dizendo que a diferença fundamental entre seres humanos e os outros animais é uma maior capacidade de imitar. Ou seja, tem muito tempo que a gente presta atenção nisso. Então, para o Girard, todo desejo humano é mimético, o que não quer dizer que a gente não deseje individualmente, a gente deseja. O que a gente precisa é de um objeto que seja apontado por alguém. A gente pode querer cortar o cabelo, a gente só não sabe como. É isso que o Girard percebeu e é isso que a neurociência vem percebendo. Então, pelo menos dentro da teoria mimética, sim, todo desejo seria mimético. Acho que a melhor forma seria ter máximo de consciência possível a respeito sobre o sujeito e sobre as diferenças que a partir de você saber do sujeito que você é, você pode escolher as diferenças com mais consciência. Sim. A gente Sim, é exatamente isso.
Vocês têm mais alguma pergunta? Querem acrescentar mais alguma coisa? Obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui comigo. E semana que vem será a terceira aula do nosso curso, que é Narcisismo Mimético, a relação entre o narcisista e o seu admirador. A gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, porque, de um modo geral, a gente vê o admirador do narcisista sempre como uma vítima. E eu vou trazer uma outra hipótese para a gente conversar, que, de maneira muito resumida, aponta para essa suposta vítima do narcisista como alguém que tem orgulho de admirar alguém inacessível. E aí, semana que vem, a gente vai para a nossa terceira aula e, na outra semana, a quarta aula, que finaliza o curso com a psicologia do subsolo, através dos romances de Dostoiévski, principalmente Memórias do Subsolo, que tem ali exemplos bastante claros daquilo que o Girard, no livro próximo de Mentira Romântica e Verdade Romanesca, em que ele analisou alguns dos romances de Dostoiévski, ele já começou a apontar ali como um problema disso que a gente vê na Valiosa e no Indiferente, e um apontamento não de solução terapêutica, nada disso, mas pelo menos de lucidez mimética em relação ao que está acontecendo, ainda mais acentuada do que o que a gente fez aqui agora. Tá bom? Obrigado mais uma vez e boa noite.